Olá, seja muito bem-vinda à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar variado número de temas. Temos ultimamente falado sobre o tema da união, a união entre os cristãos, a união entre aqueles que queremos seguir e servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Temos tido a oportunidade de contar com um número variado de convidados. Hoje contamos com a colaboração do pastor Samuel Aires. Pastor Samuel, obrigada por estar aqui connosco, é um prazer. É um prazer outra vez, novamente, estar aqui convosco, está bem? Partilhar este bocadinho. E com a ajuda do pastor Samuel Aires, vamos então desfrutar deste tema da união. Mais especificamente, dentro do tema da união, ele vai-nos já passar a apresentar o sumário, onde neste sumário nos dirá qual é o tema de hoje. Então, qual é o sumário de hoje? Muito bem, o sumário diz então assim: dos crentes reconhecem Cristo como a cabeça da Igreja, contudo, um certo grau de organização humana é essencial para a missão e para a unidade da Igreja. Então vamos falar sobre a necessidade de organização, não é? E a importância da organização também para a união entre aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Mas, como sempre, nós gostamos muito de abrir a nossa escola bíblica com um versículo bíblico, porque a Bíblia é o centro do nosso estudo. Por isso vamos passar já a abrir a Palavra de Deus, vamos então abrir o sumário, vamos abrir a Bíblia e vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 26, o seguinte: se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Este texto mostra-nos que ninguém luta contra si mesmo, não é? Satanás não pode lutar contra si mesmo. E então essa divisão não pode existir, porque se existir este género de divisão, então não estamos a lutar pelo mesmo princípio. Claro. Isto também se aplica para nós. Sem dúvida. Quando este texto ele está dentro de um contexto, acusaram Jesus de estar a curar pelo poder de Satanás. Então, Jesus vai responder desta maneira. Então, Satanás se expele por Satanás, está o seu reino dividido. E então um reino dividido não tem capacidade de subsistir. E isto acontece em tudo o que é organização que existe no mundo, não é? Numa empresa, por exemplo, há um ditado popular que diz: quando o patrão está fora, dia santo na loja, não é? Isto acontece, por exemplo, em qualquer empresa. Qualquer empresa que quer se subsistir tem que estar organizada, não é? Tem que haver organização dentro dela. E a Igreja não é diferente. Se Jesus veio e criou a Igreja e ela durou até aos nossos dias, ela está cá, é porque, de certa forma, os crentes perceberam que para ela subsistir ao longo do tempo teve de haver sempre uma forma de organização para que ela se mantivesse. Esta organização é em várias áreas, e penso que nós vamos ver isso daqui a bocadinho, mas nas várias áreas ajuda a que a Igreja realmente se mantenha, sobretudo tendo noção que Cristo é o cabeça, não é? Cristo é o cabeça. E com esta ideia de Cristo ser a cabeça e dele ser o nosso exemplo, há um texto em Mateus 23, do versículo 10 ao versículo 11, que nos ajuda a compreender um bocadinho a importância da liderança dentro da perspectiva de Cristo, porque ela é diferente da perspectiva do homem, não é? Exatamente. É duas lideranças completamente diferentes. Exato, o texto diz assim: não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será um servo. Isto mostra uma perspectiva completamente diferente. Exatamente. Ou seja, duas coisas importantes neste texto. Primeiro, há um só guia. Não devemos andar a considerar outros como guias. Às vezes nós consideramos, um pastor, um líder espiritual como realmente um guia. Mas o que Jesus quer mostrar aqui é que não devíamos ver as coisas desta maneira. Realmente há necessidade de haver pessoas líderes, porque a organização assim o obriga. No entanto, para um líder existe também um ensino aqui neste texto. É que o líder tem que ser servo dos outros. Exatamente. O maior, não é? É aquele que é servo dos outros. Exatamente.
Por isso a liderança do mundo e a liderança de Deus é diferente. Uma do mundo diz que o líder é aquele que manda, dita as ordens e faz. A liderança de Deus diz que não, que o líder não é aquele que está à espera que os outros façam para ele, mas é aquele que se demonstra disponível, não é, para os outros. É aquele que serve os outros. E aqui está um contraste tão grande, que a Igreja realmente tem que andar contra a maré destas ideias que nós encontramos no mundo, não é? Por isso, quando se fala na organização da Igreja, é sempre coisas muito difíceis, porque às vezes queremos compará-las com as coisas do mundo e não podemos comparar. Quando tu dizes as coisas do mundo, queres dizer as coisas que não estão relacionadas com Deus. Exatamente, ou seja, a organização, como o mundo se organiza, não é a forma como o reino de Deus se deve organizar. E nós vamos muitas vezes buscar padrões do cotidiano que não têm a ver com Deus. Exatamente. Quando eu falo do mundo é nesse sentido, Exato. Está bem? E isso faz com que, às vezes, criemos alguns conflitos dentro da Igreja, Exato. Precisamente por causa disso. Porque queremos fazer que coisas que não têm a ver com o espiritual e têm a ver com o banal do dia-a-dia sejam regidas da mesma forma, Exatamente. não é? Nós não tratamos uma planta como tratamos um animal, porque eles têm características diferentes e eles têm que ser tratados de maneira diferente. Claro. Igualmente também as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus não podem ser tratadas destas maneiras. Mas há uma dos pontos, muito a nível organização de igrejas, que é um ponto que muitas vezes as pessoas ficam chocadas ou que as pessoas têm dificuldade em compreender, e eu queria pedir que tu nos pudesses ajudar. Tem a ver com o facto de normalmente a Igreja querer impor alguma ordem e às vezes disciplina. Muitas vezes as pessoas dizem que a disciplina não pode ser posta pela Igreja, porque a Igreja não pode pôr, porque a Igreja é dirigida por homens, como falámos, e a Bíblia nos diz que os homens todos destituídos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós temos os telhados de vidro, mas só que depois nós temos, a Igreja tem uma necessidade de disciplina. Ajuda-nos primeiro a compreender a importância dessa disciplina e depois como é que é possível, apesar de nós todos sermos pecadores, desejar fazer com que essa disciplina possa ser exercida. É interessante que aquilo que acabaste de dizer é demonstrado por Jesus, quando Jesus, a determinada altura, vai dizer àqueles que queriam apedrejar aquela mulher adúltera, que foi apanhada em adultério. E Jesus vai dizer, o que não tem pecado, que atire a primeira pedra, não é? Algumas pessoas olham para este texto e dizem assim, não, a Igreja não devia exercer qualquer autoridade ou no sentido de julgamento, crítica em relação a seja quem for, porque todos... E julgamento e crítica a Igreja normalmente não tece, ela tece a disciplina, que é uma coisa diferente, não é? Exatamente, mas às vezes as pessoas confundem as coisas. Exato. Porque acabam por ser visadas. É assim, quando na criação, quando nós vemos Deus a dar ao homem alguma autoridade, essa autoridade é dada sobre os animais, sobre as aves, sobre os animais terrestres, não é? E do mar, não sobre o outro ser humano. Essa autoridade sobre o ser humano acaba por ser o próprio homem que a vai fazer. E temos visto ao longo dos séculos a desgraça que tem sido isso, não é? Quando o homem usurpa a liberdade do outro. O que é que acontece? À Igreja é-lhe dado uma certa autoridade, e essa autoridade não deve ser uma autoridade déspota como muitas vezes se vê em determinadas organizações ou indivíduos. Não, quando nós fazemos disciplina ou quando nós temos que exercer a disciplina, ela faz parte de uma ordem, não é? Por isso é que a Igreja tem que estar organizada, faz parte de uma ordem para que a Igreja continue nos seus princípios. Então, quem faz normalmente quem exerce essa autoridade nunca é um indivíduo só. E isso é bom, porquê? Porque não é uma ideia da cabeça de alguém, não é o pastor ou o líder religioso que decide, olha, vamos arriscar, ou vamos cortar aquela pessoa, ou vamos sancionar aquela pessoa por isto ou por aquilo. Não. Normalmente isto vem primeiro de uma reflexão que é feita entre um grupo. E a verdade é que a disciplina não é só o sancionar, não é? A disciplina, na verdade, eu acredito e vejo como aqueles que estão à frente, eles são o porta-voz daquilo
que exerce disciplina, porque no fundo aquele que exerce disciplina é Deus e a sua Bíblia. Exatamente. Nós só somos muitas vezes os veículos que nos entreajudamos a tentar compreender e seguir aquilo que é a vontade de Deus. E a disciplina é nesse sentido de ordem. Eu percebo o que estás a dizer, estava a tentar explicar de uma forma um bocadinho mais simples. Sim. Porque às vezes as pessoas veem na pessoa que está a dizer, não é, a autoridade para julgar. Nós não estamos a julgar, nós agarramos naquilo que a palavra de Deus nos dá, e através daquilo que a palavra nos dá, nós simplesmente somos porta-vozes de uma mensagem. Ou seja, nós podemos, entre aspas, julgar atitudes. Não podemos julgar, por exemplo, motivações, porque nós não conhecemos o coração. E lá está, Deus conhece. E, de certa forma, como Deus nos conhece tão bem, muito daquilo que Ele tem-nos a dizer, dilo na sua palavra. Exato. E a Igreja, ela acaba por se reger pela palavra. Quando tem que fazer essa disciplina, ela está baseada nos princípios que Jesus acabou por explanar na sua palavra. E então nós, seres humanos, Igreja, temos então esse livro como a pauta, não é? Dessa tal disciplina. E depois ter a humildade para perceber que realmente nós temos os telhados de vidro, não somos mais do que os outros, e quando o fazemos temos que fazer com muita precaução e outra coisa, temos que fazer com amor, não é? E o objetivo é reabilitar, o objetivo é poder não é castigar, agarrar, não é? E mostrar à pessoa que há ali qualquer ponto que ela ainda não percebeu bem, ou há algum ponto que naquele momento ela não se encontra a reagir, a agir da melhor maneira, e que a melhor forma de o fazer é aproximar-se de Cristo, não é? E isto tem muito a ver com a união, porque uma má gestão desta disciplina, ou má gestão desta organização, vai fazer com que as pessoas se separem, mas uma boa gestão destes princípios vai fazer com que nós nos possamos unir. Não estás de acordo? Sim, com certeza. Às vezes o que falta é o diálogo entre as pessoas, porque às vezes há os mal-entendidos. Numa igreja em que existem muitas pessoas, o que vai acontecer é que muitas delas vão ter opiniões e ideias diferentes. Não quer dizer que sejam opiniões e ideias diferentes da Bíblia, mas visões sobre determinados assuntos até atuais, não é? E às vezes tem que haver uma boa comunicação. E dessa boa comunicação nós podemos então chegar a tomar decisões que, mesmo nem estejam todos de acordo, que haja aquela ideia de dizer assim, não, olha, nós tomamos esta decisão, não foi propriamente a minha escolha, mas a Igreja no seu todo achou que era o melhor para todos. Então, não era a minha ideia, mas passou a ser. Ou seja, se é para o bem de todos, eu concordo com ela, não é? Desde que ela não fira nenhum princípio básico, não é? Exatamente. E é isto que faz com que a Igreja se mantenha unida na sua diversidade e a organização é para isto. Sobretudo, repara, nós temos uma missão e essa missão é levar Jesus ao mundo, não é? A todas as pessoas. Se nós não estivermos organizados como Igreja, se cada um achar que, não é, parece aquilo no tempo dos juízes, cada um fazia aquilo que entendia, não. Se cada um de nós faz aquilo que entende, as coisas não vão a bom porto. Então, o próprio Jesus organizou-se com os 12 apóstolos e depois os apóstolos organizaram-se para que a Igreja continuasse a fazer a sua missão neste mundo, não é? O objetivo é esse, é todos nós, porque o objetivo, quer da disciplina, quer da organização, quer de tudo aquilo que temos visto, tem um só, que é nós nos mantermos cada vez mais firmes no Senhor e nos unirmos com a missão que Ele nos deixou. A coisa não é fácil aqui em baixo. A coisa não é fácil. Mas Ele tem um objetivo e é fácil, sabes porquê? Porque não estamos sozinhos, temos o nosso Deus. E se deixarmos que Ele dirija, Ele vai dirigir da melhor forma. Obrigada, Samuel, pela tua ajuda. Queria agora que já pudemos explanar, já pudemos explicar, pudemos ver, que nós possamos finalizar. Antes mesmo de passar ao Aprender Fazendo, se tu tivesses um resumo para nos fazer sobre aquilo que é para ti a organização e a importância que ela tem, diz-nos assim numas frasinhas aquilo que tu encontravas, que é o mais importante de reter. Olha, Rita, é assim, eu dou graças a Deus porque pertenço a uma comunidade que realmente se organiza, está organizada. Nada é feito por acaso, as coisas são feitas com antecedência, ou pelo menos devem ser feitas com antecedência, e é isso que pauta o bom funcionamento. E
e nesse sentido eu sinto-me orgulhoso. Porquê? Porque sinto que não estou aqui por acaso a fazer não sei o quê, mas estou aqui com uma missão e sei bem aquilo que me pedem e aquilo que eu devo fazer. Então, sem dúvida que estar ou pertencer a uma organização que está bem estruturada é um alívio, não é? É um alívio e ajuda-nos na nossa missão. Obrigada, Samuel. Quero então chegar ao ponto final, não é? À nossa última rúbrica, a rúbrica do aprender fazendo. Samuel, depois de tudo aquilo que já explicaste, depois do teu resumo, o que é que tu acreditas que nós podemos levar e como o nosso ponto de partida, aquilo que eu quero decidir a partir do momento em que tive a oportunidade de compreender este ponto? Eu acho que uma das coisas essenciais que é importante nós retermos é isto, existe uma organização, como é que eu lido com essa organização? Estou eu contra ela? Estou eu a favor? Tento eu fazer um trabalho à parte dessa organização? Então, como é que eu tenho agido como crente? Como é que eu tenho agido? Mesmo não concordando com a liderança num ou noutro aspecto, como é que eu tenho-me oposto, tenho criado confusão dentro da igreja ou não? Isso é um aspecto muito importante, porque a igreja está acima de mim. Quando eu digo a igreja está acima de mim, a igreja não sou só eu, são outros também. Então, se eu puder dar alguma coisa para harmonizar a igreja e o bom funcionamento dela, melhor. Se eu estou aqui numa de criar confusão, contraste, não querer que as coisas funcionem, então eu não estou aqui a fazer nada. Okay? Então, muito importante, o que é que eu estou a fazer para o Senhor na sua igreja? Estou a ajudar ou estou a atrapalhar? Okay? É um aspecto muito importante. E depois, para os líderes, talvez, como é que nós temos sido como líderes? Somos nós, a nossa opinião, que vai avante, é as nossas ideias, ou nós deixamos que aquele aspecto do ser humilde e ser servo, deixar que os outros realmente, ou seja, estar ao dispor dos outros para também os ouvir e perceber que se calhar eles até podem ter razão e podemos avançar todos juntos num caminho melhor do que aquele que eu próprio, as minhas ideias, poderia oferecer. Então, muito interessante. Como pessoa e como líder, como é que nós agimos em favor ou contra a Igreja? Okay? Obrigada, Samuel. Obrigada pela tua participação, pela tua ajuda. Acho que ainda nos vamos encontrar outras vezes aqui pelos nossos programas. Obrigada por fazer parte deste estudo tão especial. Quando assim, fica aqui a sugestão. Como é que está a agir? Como faz parte da organização, costuma estar contra ela? Tem vontade de estar unida a nosso Jesus Cristo e unida a uma organização que seja clara, estruturada como Jesus nos ensinou? Este é o desafio que ficamos hoje na nossa escola bíblica. Queremos, no entanto, ter a oportunidade de partilhar mais versículos, de partilhar mais momentos, mais sobre este assunto e queremos, sem dúvida nenhuma, contar consigo. Por isso fica aqui o convite, encontramos-nos na próxima escola bíblica. Até já!